Olá, pessoal. Estamos aqui no Garbosa News hoje, trazendo para você, como prometido aí, Antônio Magalhães, o Bruno Bazé e Thaís Regina. E nós vamos falar aqui sobre o assunto de ontem e também um pouquinho de música, né? Opa, vamos sim. Quem sabe finalizamos aí com uma música aí. Claro, né? com certeza. Com certeza. Então, pessoal, a pergunta é, existem outros mundos extraterrestres? É um assunto que traz muita divergência, né? É polêmico. Muitas pessoas afirmam que já viram discos voadores. Tem pessoas que afirmam que já tiveram contato. E o Antônio está aqui para falar sobre isso, né? Sim, com o maior prazer. Então, a pergunta de ontem foi essa. Você afirmou, existem outros mundos, tem universo paralelo. Dimensões paralelas. Macro, micro, lembra? Macro e micro. Sim. Então, explica aí para a gente, né? Sim. Como que funciona isso aí para o nosso telespectador entender os mundos existentes. Eu vou começar pelo macro e micro, que já vai dar para abranger praticamente todos. Vamos lá. A NASA, durante dois meses e meio, e estes são dados da NASA, durante 2 meses e meio, ela botou a sonda Cassini voltada para uma única direção. Só uma direção. 2 meses e meio. Nessa direção, a sonda não pegou acima, não pegou abaixo, não pegou à direita, não pegou à esquerda e não pegou atrás. Só numa direção. Durante 2 meses e meio, ela captou trilhões de galáxias. Gente, vocês têm noção da quantidade de zero dos trilhões? Eu estou tentando fazer a conta até agora aqui, né? É para travar o cérebro. E é mesmo. Nosso cérebro não alcança. Então, trilhões de galáxias registradas. Eu não falei estrelas, eu não falei planetas, eu não falei corpos celestes, eu falei galáxia. Dentre essas trilhões está lá a que nós estamos, a que nós pertencemos, que é a Via Láctea. Via Láctea. Então, trilhões de galáxias, você saca uma chamada Via Láctea. A nossa, somente a nossa, tem 200 bilhões de estrelas. E cada estrela, quase todas, tem é como a nossa aqui, um sistema solar, como o nosso Sol. Nosso Sol é uma estrela. Então, ele tem um sistema solar, que são planetas e corpos celestes ali orbitando junto com aquela estrela. Então, se temos mais de 200 bilhões de estrelas, você tem noção da quantidade de planetas? Só na nossa galáxia, que foi sacada entre 300 bilhões, já tem uma noção, já quando eu falo que nós, eu, você e você aí que está nos ouvindo e assistindo, nós somos o resto do pó, do cocô, do cavalo, do bandido. E isso é um elogio. É muito diante dessa comparação. Então nós, pequenininhos aqui na Terra, que faz parte, o nosso Sol é uma dessas 200 bilhões de estrelas, só na nossa galáxia. Então, voltando aqui para a Terra, aí se a gente fizer uma comparação, no YouTube tem muitas comparações de estrelas, tamanho de estrelas. Então eu vou fazer uma que é bem comum. Se você jogar lá no YouTube e botar assim, comparação do tamanho das estrelas, você vai achar muitos vídeos legais. Então vai mostrar o tamanho da Terra, aí depois o tamanho do nosso Sol, aí vai mostrar Arcturus, vai mostrar Sirius, vai mostrar Betelgeuse, aí quando chegar... Não, vamos parar aqui em Betelgeuse. Porque tem muitas outras muito Agora, maiores que Betelgeuse. uma estrela é um Sol? Não necessariamente, mas a nossa referência é como um Sol, tá? Nem todas são um Sol, tá? Mas vamos olhar por esse parâmetro. Então, aí eu falei Betelgeuse, tá, vamos mais um pouquinho, Antares. A proporção que eu estou falando tá bem suave. Olha, imagine um microscópio eletrônico, porque aquele microscópio comum, você vê bactérias, mas para ver ainda menores que bactérias, você tem que pegar um microscópio eletrônico. E ali você vê um pontinho pelo microscópio eletrônico, vamos dizer que é o tamanho da Terra.
Aí você sai da imagem do microscópio. Aí você pega um prédio de 100 andares, bota mais 100 andares, bota mais 100 andares, mais 100 andares, bota 1000 andares. É o tamanho da estrela Antares. Então, de Antares, os seres de Antares quiserem ver nós aqui, os seres da Terra, tem que olhar no microscópio eletrônico. Essa é uma noção de macro, Antares, e micro, Terra, e o resto do pote, cocô do cavalo bandido, que somos nós. E pensantes. Interessante. Ou achamos que somos. Isso eu estou dando uma noção lógica, linear. Agora, a nossa ciência já começa a reconhecer mundos que eles chamam de paralelos, que eu chamo de dimensões. Então, há muita coisa aqui que nossos olhos têm um negócio chamado córnea, que filtra você enxergar as dimensões. Portanto, há seres e vidas em outras dimensões. Estamos na terceira dimensão. Por que fala terceira dimensão? Porque toda a terceira dimensão ela tem um elemento base. E a terceira dimensão, por exemplo, o elemento base é o carbono. A ciência reconhece isso. Por exemplo, a quinta dimensão, o elemento base é o silício. Né? Então, a dimensão tem um elemento base e tem um alcance possível. Por exemplo, na terceira dimensão, você não consegue ver as demais dimensões. E é sempre intermediária. Vamos lá, estamos na terceira, e aí a próxima dimensão de vida é a quinta. E a intermediária é a quarta. A quarta é para onde quando a gente morre com esse corpo físico, é a dimensão intermediária. Agora, quando você fala terceira dimensão, qual é a segunda e qual é a primeira? A primeira não existe. A segunda, ela é plana, é como uma tela de TV, é como um quadro. Essa é a segunda, é extremamente limitada. A terceira já tem a profundidade. A quarta é intermediária. A quinta é tudo que você pensa, você cria. Aí nós falamos ontem sobre essa questão do pensamento, né? Você pensa, cria, você até falou, no meu trabalho, eu tenho um tema que se chama Crê, Cri, Cri. Você crê, você cria, você cristaliza. É porque o Antônio tem 7 livros já publicados, né? Uhum. Vocês todos já leram todos eles? Já? Então, são 7 livros, tem 10.000 artigos, como eu disse ontem no vídeo, e tem uma experiência muito grande relacionada à ufologia, né? Muito. A pergunta que todo mundo faz, ou que todo mundo não acredita, existe extraterrestre junto de nós? Hoje é possível ver? Qual foi a sua experiência? Como é que isso aconteceu? A palavra extra significa vem de fora. Sim, tem. Assim como tem aquele amigo que vem do interior, né? Assim como tem seres que nós ainda não conhecemos, que estão aqui, fazem parte daqui, e que a gente acha que é extraterrestre. Por exemplo, a NASA, o homem, ele quer conhecer o universo. Ele quer ir à Lua, ele quer ir para Marte, ele quer descobrir tudo que tem por aí. Só faltou fazer o dever de casa. Mal sabe sobre o fundo do mar. E no fundo do mar tem muita coisa deste mundo e fora deste mundo, que a gente ainda não conhece. Então, é muito comum alguém, um ser, uma criatura que você não conhece, você fala, isso parece um alien, parece um extraterrestre. A sua referência linear vai identificar como algo desconhecido como extra. Sim, mas tem, por que não? Se o homem pega uma nave e quer ir para Marte, quer ir para a Lua, por que não existe isso? Volto a dizer, como parâmetro para fazer o cérebro travar. Se só na nossa galáxia são 200 milhões de estrelas, por que só a gente? Nós somos, sim, extremamente limitados. Quando há essa dúvida hoje, somos extremamente limitados. O humano, se você sabe um pouco do modus operandi humano, o humano nunca, se aparece uma criatura diante dele, ele nunca fala assim, bom dia, bem-vindo, quem é você? Não, primeiro ele atira e depois quer saber. Eu vou perguntar aqui, o Bruno já teve experiências? Não.
Ainda Não. não, assim, de olhar E ver. objetos, sim. Mas assim, de ter esse contato, não. A Regina. Eu também, a mesma coisa que o Bruno. Ter contato também, até agora, não. Eu já. Agora, e o seu, como foi? Eu quero saber essa experiência. Você encontrou com o extraterrestre, ele chegou lá e falou, opa, como é que... Tudo bem, Antônio, meu amigo, conversa de infância. Toninho, como é que você vai? Isso. Extremamente grosseiro ou não? Como é que foi? Houveram várias situações. Algumas a gente pensa até que são sonhos, né? Que a gente chama de vivência. E outras de maneira lúcida, clara mesmo. Luzes eu já cansei de ver, né? Várias aproximações, já cansei de participar. Agora, tete a tete, já tive essa oportunidade. Infelizmente, as pessoas se limitam ao que você joga assim no Google, por exemplo, Google Imagens, extraterrestre, ET, Alien, vai aparecer o Grey. O Grey é aquele pequenininho, cabeçudinho, cinzento, Olhão grandão. olho grande. Então, esse é um híbrido. Esse não é uma vida consciente. Ali não tem uma alma. O ET de Ali Varginha. não tem uma essência. O ET de Varginha. Aquilo é real, muito real, profundamente real. E tudo sofreu uma operação abafa, né? Na época, o governo brasileiro, não sei como é que isso está hoje, extremamente submisso ao governo dos Estados Unidos. Então, quando houve um incidente, uma oportunidade de captura, divulgação, o governo americano veio e levou e abafou. Assim como aconteceu no ano passado com o UFO de Magé. Não sei se você está por dentro dessa história. Eu vi alguma coisa, mas não conheço bem, uma não. nave caiu numa região de mata, em Magé, Rio de Janeiro, e houve também a Operação Abafa. Em poucas horas chegou um avião dos Estados Unidos com muitos militares para resgatar o que os brasileiros já tinham capturado, porque a embarcação, a nave, caiu lá em Magé e foi também Operação Abafa. A gente gostaria muito de saber. Quando houve o maior caso para... E como que você fica, sabe, desculpa eu interromper, mas como que você tem noção disso? Como que chega ao seu conhecimento isso? Assim como eu, há vários especialistas e a gente conversa. Existem espaços na internet que se conversa muito abertamente sobre isso. Só que a imprensa não quer saber de divulgar, consequentemente as pessoas não sabem. Mas é muito comum, acidentes pelo mundo afora, aparições, contatos, abduções. Como eu falei um pouco ontem, a Lourdes, que faz parte do nosso trabalho, ela é mexicana. Ela está no Brasil há pouco mais de um mês e veio definitivamente estar aqui em São João com a gente. No país dela é muito comum. No horário nobre, como comparando ao Fantástico, domingo à noite, tem um programa do Jaime Maussan, e ele fala há mais de 30 anos em horário nobre sobre contatos, abdução, aliens, extraterrestres, raças, naves, muito material, há mais de 30 anos. Então, o mexicano, culturalmente, já tem o hábito de olhar para cima. Aí eu pergunto para você que está nos assistindo, você não viu, né? Tudo bem, você tem o hábito de olhar para cima? Comece a olhar que você vai ver. Aqui em São João tem demais. Tem bastante, eu não estou falando aliens, estou falando luzes. As luzes são sondas de verificação. Assim como você está, digamos, num navio, você pega um drone e bota o drone para explorar a região. O drone tem câmera, leva informação. E essas bolas de luz que muita gente vê são parecidos com os drones. São sondas com muito mais tecnologia. Claro. Ontem eu ia te perguntar isso. Tem um filme que chama, acho que é Morpheus. Sim. E onde os extraterrestres são idênticos aos homens, só que com a roupagem, a carne é igual, só que muito mais forte, né? Existe muita tecnologia. Continua. Não, aquilo, quando nós falamos em ficção científica, é baseado em alguns casos desses que você... Muitos casos. Vamos lá, vamos um exemplo muito simples. Aquele personagem de Guerra nas Estrelas, o Chewbacca, é uma raça estelar, que também é considerado pé grande, ou Yeti, ou... esqueci a denominação dele no Canadá. Sasquatch. Eu não sei como é que fala. E é uma raça que está
habitando a Terra de maneira discreta e é visto como um mito. Olha a dica. Mitos e lendas são justificativas para muita coisa desconhecida que não é deste mundo. Começa a encaixar um monte de coisa quando ouve isso, né? Tem muitas lendas, né? Do pé grande, né? Sim, o famoso sim. pé grande. Bigfoot. E isso é notório, acho que Estados Unidos faz até filmes sobre isso, né? Demais. Então, eu dei o exemplo do Chewbacca. Há vários personagens de filmes que contam certas histórias profundamente verídicas. Outro exemplo, muito bom, MIB, Homens de Preto. Tudo aquilo que é retratado de maneira humorística, Jocosa, né? tem muita realidade, principalmente com o governo dos Estados Unidos, Área 51, setores de relacionamentos extraterrestres, setores de tecnologias extraterrestres, tem muita coisa. Muita gente que está me ouvindo está falando, esse cara é louco, não fumo, não bebo, não tomo nada. Tá sóbrio. A minha loucura é o prazer de trabalhar com isso, de escrever sobre isso. Você escreveu sobre outros mundos de Principalmente modus operandi de outros mundos. Cabeça para baixo, como que é? Não, invertido, né? Eu tenho o meu primeiro livro se chama Você Invertido. E neste livro eu mostro como o modus operandi humano é completamente invertido. Neste momento muita gente fala, esse cara está exagerando. Não, eu mostro nos mínimos detalhes. Muito. O trabalho mais legal que eu tenho, e que eles participam, é uma série, estou no 2º volume, chamada Amor de Outros Mundos. Rapidamente é isso. 2 crianças no interior de Minas Gerais, e quando eu escrevi isso, um casal de gêmeos, eu morava ainda no Rio. Então jamais imaginaria que morava aqui na terra de Luna e Lucas. Esses gêmeos chamam-se Luna e Lucas. Então eles moram com a mãe, brincando no quintal de casa, até que uma tempestade, uma nuvem prateada, isso está tudo musicalizado, e se aproximou uma embarcação. E essa embarcação deposita no quintal dele uma caixinha. E aí aquela brincadeira deles tentarem abrir a caixinha, eles com medo correm, volta, a caixinha faz barulho, até que sai de dentro dela um ser de Sirius B, delfinoide, de raça delfinoide. Entre aspas, um golfinho de outro mundo. E esse golfinho leva os gêmeos, convida eles para passear por planetas e dimensões. E o principal disso é as crianças verem como as outras crianças, os outros seres funcionam. Então eles estranham o tempo todo nessa primeira viagem. Olha, não tem guerras, não tem fome, não tem briga, não tem egoísmo, não tem tudo que tem na Terra que nós fazemos, nós criamos. Então essa experiência que as crianças têm neste meu livro, mas 90% dos leitores são adultos, essas experiências é o que está no meu trabalho de regressão humana. Você experimenta um outro modus operandi. E aí, essa dupla maravilhosa musicalizou esse trabalho. Que é a Regina e o Bruno. Né? Exato. Então dá para tocar essa música, né? Sim, pra gente vamos aqui. fazer sim. É a autoria de vocês. Isso, essa é a primeira música que eu compus, né? A partir é o comecinho da história do Antônio, chamada Luna e Lucas. Luna E Lucas. e Lucas. Então, vamos ouvir, né? Pessoal, olha, eu quero agradecer imensamente aí ao Cicobi Credimata. Vocês têm conta aqui em São João? Já Cicobi vamos abrir, Credimata, hein? Já vamos abrir. E temos uma cooperativa de profissionais que já falamos com os gerentes e vamos lá abrir a conta da cooperativa também. Show de bola. Cicobi Credimata. Ali, olha, é um atendimento especial lá. Eu falo isso, não é porque estou falando, já não. fui lá, Eu já sou, fui lá. eu sou cliente lá, né? Um abraço aí para o pessoal do Cicobi Credimata. E a Elonet, a ultra mega rápida internet da nossa região. Precisou de internet, também é com a Elonet, né? E você acompanha aqui no nosso visor os nossos apoiadores. Bruno, então, daqui a pouquinho, então, música para nós, Tem né? música, com Quem certeza. Canta? A Regina canta? Isso, nós dois cantamos. Os dois. A gente tenta fazer esse trabalho
essa brincadeira passando Em pela time, minha né? voz, isso, sempre essa brincadeira vocal. Muito legal. Isso é legal demais, né? É muito bom. Cantar é bom, né? É bom. Nós somos suspeitos para falar. Eu quero fazer mais uma pergunta, deixa eu ver, dá tempo ainda? Ô, Antônio, mais uma questão, né? Tudo isso existindo, por que ninguém vê? Por que as pessoas não veem? Você falou, ninguém olha para o céu, tal, aquele negócio, mas... E quando vê, não acredita. Então, e será que nós sabemos ver isso? Isso é impedido? Qual o interesse desses extraterrestres? Excelente pergunta. Primeiro, já te respondo sobre o interesse deles. Em primeiro lugar, o que tem de gente que vê e vê tanto luz no céu quanto seres que eles até não entendem o formato físico, nosso cérebro é linear, e só vai entender quando vê um ser de cabeça, tronco e membro. E não é assim. Existe vida sem corpo físico. Existe vida até com corpo físico em outra dimensão. Existe uma combinação fantástica. Então, vamos lá, baseado, se vê uma luz no céu, as pessoas têm medo e vergonha de falar. Por quê? Elas são ridicularizadas. O coleguinha, o outro vai logo falando assim, o que você fumou? O que você bebeu? E aí a pessoa fica constrangida. No ambiente de trabalho, ela tem mais vergonha ainda porque perde a credibilidade. Pode perder até o emprego, né? Exatamente. Credibilidade profissional, credibilidade na família, com o cônjuge, com os amigos. Então muita gente se esconde. Lá, ontem, no nosso encontro, lá na cafeteria, eu escutei várias pessoas falarem isso. Eu já vi. A Ana Paula, quando falou com vários amigos, muitos, a grande maioria falou, eu já vi. E ela falou, mas por que vocês nunca falaram? Porque ninguém acredita e ainda ridiculariza. Então, para você que está aí, que já fez esse tipo de brincadeira, pensa 2 vezes, conversa, pegue a informação, troque, abra-se, olhe para cima, escute. Porque quando a gente vive uma experiência, ninguém tem o direito de questionar sua experiência. Experiência é comum, é leviano, falar sobre o que você não viu e participou. E às vezes uma brincadeira sem maldade, você descredibiliza e ofende aquele que confiou em você para te contar. Isso é muito, muito comum. E qual o interesse deles? Tem muitos interesses. Olha só. Muitos psicólogos, muitos biólogos, psicólogos observam humanos, biólogos observam animais, coleguinhas de fora observam humanos, nosso comportamento. Tem várias formas de experiências, observação, assim como toda a nossa ciência precisa de observar para profissionais escreverem teses, desenvolverem muita coisa, eles também. Tem o lado bom, tem o lado ruim. Tem os coleguinhas, tem os antipáticos, tem os chatinhos, tem aqueles que fazem coisas sem maldade, mas nós consideramos abusivo. E tem aqueles que querem sim colaborar. Mas o humano não ajuda, não se ajuda. Ô, Antônio, e essa vai ficar para daqui a pouquinho você responder. Na sequência agora, você me responde. Por que existe guerra e qual a influência dos extraterrestres nas guerras? Pessoal, então agora para responder a pergunta, mas antes, Thaís Regina. Isso, A Thaís Regina e o Bruno Bazé. E aqui o Antônio Magalhães com a gente, né? Então, respondendo a pergunta aí. Claro. Nós temos uma natureza, a natureza humana é de desavenças. Este mundo foi construído com base na dualidade. O que seria do bem sem o mal? O que seria do certo sem o errado? O bom, o ruim, menor, maior, pior, melhor. Nós fomos forjados a processar mentalmente com base nisso. Então, se existe guerra, é porque querem a paz. Se querem a paz, é porque é possível a guerra. Então, quando você funciona falando assim, eu gosto tanto da paz, significa que você tem a guerra dentro de você. Se você fala, eu quero sossego, significa que você tem agitação e é incomodado com a agitação. Isso é humano. A maioria dos coleguinhas lá de fora não tem isso.
não funcionam formatados, forjados pela dualidade. Nossos cérebros só funcionam com base na dualidade. Isso é extremamente limitante. Então, entre os humanos, há paz e há guerra. Quando a gente quer paz, a gente desenvolve a guerra. Existe, nós sabemos, uma indústria armamentista mundial. E quanto mais tecnologia essa indústria tem, mais se desenvolve, mais grana rola pelo mundo afora, e aqueles que estão por trás das indústrias precisam de guerras. Historicamente, a gente fala de Primeira, Segunda e as margens da possível Terceira Guerra Mundial entre Rússia e OTAN. Essa semana a China está alinhada com a Rússia fazendo exercícios militares. Então, a coisa é muito séria. Eles precisam de uma guerra. E aí eu te digo, você acha que nós humanos temos capacidade para desenvolver a paz quando há possibilidade de muito faturamento e controle da humanidade através da guerra? Agora, há sim tecnologia baseada em capturas de embarcações extraterrestres, e aí sim se desenvolve tecnologia para a guerra. Isso começou em 1947. Por que eles deixariam um povo tão desenvolvido, um ser tão desenvolvido, deixar se capturar ou, de qualquer forma, ceder tecnologia? Vamos lá. Não cedeu. Em 1947, o governo norte-americano capturou 2 OVNIs. Capturou porque eles caíram. Não é porque o governo dos Estados Unidos teria esse que capturar. Eles caíram num acidente em Roswell, estado de Nevada, nos Estados Unidos. Então, a partir dali, eles começaram a absorver tecnologia. Nesse acidente, o caso Roswell, 2 extraterrestres morreram fisicamente e 2 foram capturados. E ainda estão na Área 51 fornecendo tecnologia nos mais variados sentidos. Não é só esse incidente. Também houve um registro, poucos anos depois, na Rússia. Olha, lembra da Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos, né? Então parece até coincidência, né? Abasteça um lado, vão abastecer o outro. Sabe por quê? Aí eu vou chegando lá. Quando você vai assistir um filme ou uma novela, você dorme, cochila, porque quando é tudo certinho, tudo bonitinho, todo mundo no conto de fadas. Então a gente quer ver um filme quando o pau quebra, quando tem, desculpa, tiro, porrada e bomba. Ação. Ação. E eles nos assistem. Mas eles nos assistem. estão assistindo isso no filme. Para eles não tem bem nem mal, não tem certo, não é errado. A dualidade não existe. Como é que fica a religião nessa hora? A religião não pode ser misturada a isso. Por quê? Porque isso é de cada um. É cultural. É cultural. E eles não se mexem. E muitos governos não querem divulgar a existência deles porque vai abalar as bases das religiões. Assim bem sabe o Vaticano com suas manobras. Eu, como católico, falo com muita propriedade. O Vaticano, pouca gente sabe disso, tem uma vasta biblioteca, bem disse o livro e o filme O Nome da Rosa. Sim. Especulou sobre isso. Já assisti o filme. Há segredos de toda a humanidade. E tem muito assunto voltado para isso. Muito. E ali é um décimo do que... E, Só um pedacinho, né? Pedacinho, né, Bruno? Isso. então, como eu falei do filme, os coleguinhas querem nos assistir. Então, que não seja monótono. O pau tem que quebrar. A realidade desse mundo é essa. A realidade desse mundo é essa. É guerra, é fome, é intriga, é política, é conspiração. Então, é diversão. Quando você consegue enxergar tudo isso, mais do que enxergar, constatar, aí você vai mais a fundo vendo tudo, posição dos governos, posição dos coleguinhas, posição da humanidade, comportamento, modus operandi, a base de tudo que nos leva a isso, aí você não é mais afetado. Você enxerga tudo numa boa e reconhece como eles, ó, passa por lá de cá e vê o filme também. Eu vejo o filme da Terra, diariamente eu vejo o filme da Terra, não me abalo, porque eu sei que é um roteiro, é uma diversão.
para quem não tem a dualidade no seu modus operandi. Agora, para a gente que está aqui dentro, a gente sofre. Aliás, o humano que ainda é regido pela dualidade, ele sofre. Hoje vocês são, em São João, aproximadamente 60 pessoas. 60 extraterrestres. 60 extraterrestres. Em São João, né, Bobuziano? São João toda só não sabe. Só não sabe, né? Não, aqui tem lugares aqui, por exemplo, a torre de televisão daqui, dizem que lá muitas pessoas já viram. Opa, precisamos ir É mais um lugar aí. Ó. É ali na Pedra Relógio também, torre da televisão aqui, é um caminho pertinho daqui. Legal. Diz que lá tem, e é antigo isso, né? Tem um pessoal daqui que fala muito sobre isso. Mas vocês fazem um trabalho também estudam muito também a questão da mudança interior, né? Modus operandi. Modus operandi É o jeito de do ser seu e dia a viver. dia, né? Exatamente. Só uma coisa, o Antônio fala, né, Antônio, que tudo isso que a gente está falando aqui é a fofoca da humanidade, né? O importante é o nosso jeito de ser e viver. É isso que o trabalho dele tem um ponto forte, né, Antônio? Sim. São três trabalhos que são muito bons, que mudam a nossa vida, que mudam o nosso jeito de ser e viver, e principalmente conviver. O primeiro é Reversão Humana, como eu falei, no meu primeiro livro mostra, Você é Invertido, o título é esse, mostra as inversões do modus operandi humano. O segundo trabalho dentro de Reversão Humana é AOC. AOQ, Atenção, Organização e Qualidade. É um trabalho que eu desenvolvo para profissionais. E o terceiro chama Antonomia, que é um trabalho para grandes executivos, para lideranças, para administração, para tocar sua vida e seus negócios. Então, esses trabalhos mudam o nosso modus operandi, permite que você troque o olhar sobre tudo. Isso vai na esfera pessoal, íntima, relacionamentos, profissional, cultural e até espiritual. E você vai experimentando, vai mudando e você desconstrói em você muitos fardos que você desenvolveu ao longo da sua vida. Isso sim é mais importante. E aí me pergunto, de onde você trouxe isso? Eu tenho amigos fora daqui. Extraterrestres. Aí fala assim, nossa, esse trabalho, eu já ouvi muito pelos resultados alcançados, eu tenho muitos e-mails de agradecimento, fala assim, olha, literalmente é de outro mundo. Eu falo, sim, de outro mundo. É um mundo alcançável, né? Para todos. Para todo mundo. Para todos. Bom, eu acho que nós vamos ter que encontrar mais vezes. Aí tem Com o maior prazer. Tem muito assunto, né? Muito assunto. Tem né? muita Um coisa. dia, você vai no nosso estúdio como convidado para a gente bater uma bola também. Irei, a gente sim. vai começar a gravar podcasts e vamos bater bola também. Sim, claro. Te divulgo lá com o maior prazer. Já. Carinho que recebeu a gente. Isso, e já está chegando. O estúdio. Então, aí vai ficar muito, muito bacana o negócio, né? Olha, parabéns, viu? E, Bruno, e o seu trabalho? Fala um pouquinho dele, né? Isso, há alguns anos eu fui numa palestra do Antônio, eu já conhecia o livro, né? Já seguia o trabalho do Antônio, né? E a partir da ideia de um amigo falou, vamos fazer umas músicas inspiradas nesse livro? Rapaz, foi como se abrisse uma torneirinha. Já fui para casa, passou 3 dias, Antônio, tem essa música, Antônio, tem essa música. E foi surgindo. Sabe aquela música que a gente gosta de primeira vez que ouve, já cola, você já canta. Eu sou suspeito de falar, mas vocês vão ter oportunidade de ouvir. Muito legal. E foi surgindo, essas músicas foram surgindo. E 2020, né, Thaís? 2020? Foi 2020. 2020, a gente foi lá na casa do Antônio, conheci o Antônio e a Thaís pessoalmente, a gente passear na casa deles, né? E falamos, Antônio, a gente escreveu o projeto, vamos ver se vai passar. Rapaz, passaram alguns dias, primeiro lugar na Prefeitura de Londrina, ela deu essa verba para a gente gravar, gravamos em estúdio, fizemos animações e está tudo disponível aí. Legal, parabéns. São quantas músicas? 11 músicas. 11 músicas. Está no Spotify, está no YouTube, através de animações. No YouTube o canal chama Luzi Luzi, que Luzi Luzi significa vagalume, é um sinônimo para vagalume. E esse nome do canal a gente escolheu por causa daqui, de Taruaçu, na verdade, né? Que a gente veio passear aqui
ver o trabalho do Antônio. E aí a gente estava passando, né, andando ali na roça ali. E aí tinha um lugar que tinha... Eu falo que parecia um rio de vagalumes, assim. Eu nunca acho que vi tanto vagalume num lugar só, em toda a minha vida. E aí estava aquele monte, assim, piscando à noite. Perto da Gruta da Santinha. Isso, perto da Gruta da Santinha, lá. Isso mesmo. E aí estava assim, parecia um rio de vagalume, e eu fiquei com aquela imagem, assim, na cabeça durante 2 anos, né? E aí, quando a gente foi escolher o nome do canal infantil, aí eu falei para o Bruno, vamos ver sinônimos de vagalume. E aí ele foi. Aí é o primeiro que a gente. Tem bastante nome de Aí a gente foi, aí o Bruno pesquisou lá os sinônimos, aí um deles era Luzi Luzi. Aí ficou o nome do Porque canal. a gente já tem um trabalho que chama Os Bazés, que a gente canta músicas, outras músicas a gente gosta, faz cover, músicas nossas também. Só que a gente, para esse trabalho infantil, a gente queria uma outra coisa. Então a gente criou essa produtora infantil chamada Luzi Luzi. Legal. Agora, Antônio, se a pessoa quiser falar com você, ele vai ligar para 21 99149 8968. WhatsApp. repetindo, olhando para ali. 21 99149 8968. Então, você acompanhou aqui embaixo, né, o número, telefone, você liga, fala direto com o autor, com o escritor, né? E já vê o que pode ser feito, né? Algumas pessoas, como ontem no encontro, perguntaram sobre meus livros. Eu não pude levar todos, mas se quiserem, posso dar o endereço do site. Sim. reversãohumana.com.br. Tudo junto, reversãohumana.com.br. Tem lá livros sobre o autor, bastante material lá. É só clicar e ficar sabendo de tudo, né? Tem preço, tem tudo lá. Gente, despacho para todo o Brasil. E no caso aqui de São João, não Você precisa entrega correr. pessoalmente. Ainda vai com dedicatórias. Olha lá, ó. Privilegiado aí, ó. E um abraço se eu entregar. Então, um abraço extraterrestre. Ah, com Hein? certeza. Isso aí. Esse é o Spock. Isso aí. É o comandante Spock, não, ele não era o comandante, não, ele era o suboficial, né? É o Era suboficial. o comandante Kirk. É o comandante Kirk Ah, e o o Kirk Spock, que era o Spock era o racional, né? Exatamente. Que depois, sem emoções. Sem emoções, que depois ele descobre que tem emoções, né? Aí ele entrou Em parafuso. Aí, crise existencial. mas o que nós chamaríamos aqui de reconhecimento pela incapacidade de julgar, né? Ele chega lá e entrega o cargo, né? Foi, eu acho que o último filme O dele último foi esse. filme, né? A última. E para falar com vocês, Thaís e Bruno. Ó, pode ser também pelo WhatsApp, né? 43 99663 9342. Eu estou pensando aqui, eu quero ter uma apresentação, vou fazer um aniversário do meu filho. Opa, a gente faz Vocês sim. fazem isso? Com certeza, a gente faz. Sim, Casamento. fazemos. Fazemos todo tipo casamentos, de eventos, né? eventos. Responsabilizam, é claro. Não. A gente já... Aula de canto. Aulas de canto. Exatamente, aula de canto. A gente... A gente tem um coral toda quinta-feira no átrio. Isso, no da Igreja átrio. da Matriz. Da Igreja Matriz aqui de São Toda João. quinta-feira, né? A Coro partir- cênico. Às 18 Você horas. quer cantar, quer balançar o esqueleto, como a gente fala, né? É. Pode ir lá. Quinta-feira, toda quinta-feira. Lá no Largo da Matriz. Lá- Isso, Isso, é. lá em cima. Às 18 horas Agora, toda quinta. aproveitar então a professora aqui, porque uma pessoa, por exemplo, eu não consigo cantar 3 notas sem desafinar. Tem concerto para isso? Tem conceito. É que assim, todo mundo fala isso, né? Ai, mas eu não tenho voz. Não, voz você tem, né? Você só não educou a voz para cantar, para o canto, no caso, né? Mas todo mundo é capaz, todo mundo consegue. Até essa coisa de desafinar tem vários motivos, várias causas. Então, às vezes não é uma coisa que é só mesmo treino, é falta de treino, de treinar o ouvido, treinar a percepção, escutar várias coisas, respiração, é uma combinação de muita coisa. Tem gente que às vezes é muito tímido, então tem dificuldade para se expressar através da voz. Eu sou me encaixo desse aí. Muito, então né? é muito Muito tempo. Não,
É verdade. Não, mas- Para cantar, sim. Mas é comum. Você falando, olha, o Antônio também. Aqui nós três temos a voz mais grave, Projeto, né? isso. Então essa voz às vezes a gente acha que não consegue cantar porque às vezes o tom, a tonalidade não é favorável. A gente acha, fala, nossa, acho que eu não consigo. Mas se a gente consegue, se trouxer o tom da música mais grave, aí você fala, opa, aqui já vai rolar. Mas se for uma coisa muito aguda, já não sai. Locutor, exatamente. Como é que é o locutor? Então, Paulo, olha só, se você trouxer a voz aqui para baixo, a gente fica brincando assim. Mas é verdade, se você... Nelson Gonçalves, por exemplo, você vê que tinha uma voz mais grave. Sim, claro. Né? Então, a tonalidade dele, você vê que é mais parecido com o que a gente pode fazer, né? Então, se pegar um tom muito agudo, Bryan Adams, por exemplo, como que a gente vai cantar Bryan Adams? Para a nossa região está agudo. Aí você fala, rapaz, eu não sei cantar. Não sei Mas não fazer é. isso aí, né? Né, Thaís? Isso as pessoas fazem muita confusão com isso, porque o que acontece quando você tem lá, você gosta de um cantor, por exemplo, vamos dizer que eu sou fã da Mariah Carey, mas a Mariah Carey ela tem a voz muito aguda. Eu não vou conseguir cantar as músicas que ela canta no mesmo tom que ela canta. E é o que acontece, a pessoa ouve a música no rádio, quer cantar junto, e aquele tom não é favorável para ela, porque ela é outra pessoa, a voz dela é outra coisa. Então, aí o que a gente fala para os alunos? Que você tem que cantar no tom adequado para a sua voz. Então, às vezes, a pessoa não é desafinada, ela só está cantando no tom que não é adequado para ela. Então, a gente tem que... É através de exercícios, através de aula, através da percepção, né? Daí cada pessoa também tem uma percepção, cada pessoa tem um conhecimento, então aí depende, é muito individual. Com esses exercícios a gente consegue, tem algumas denominações, né? Por exemplo, a nossa voz, provavelmente, a minha, como eu já trabalho com isso, sei que eu sou barítono. Ouvindo vocês, também acho que a gente pode colocar tudo nos barítonos aqui. A voz aguda masculina é o tenor. Aí tem a voz grave, né, Thaís? A feminina é o contralto, que é a voz mais grave, e a voz mais aguda é a soprano. E aí tem o do meio, tem o intermediário. Eu sou o intermediário, eu sou mezzo-soprano. E tem dos homens, o barítono é o intermediário, porque tem o mais grave, que é o baixo. Quem é baixo, não sei se você ouviu já. Tem gente que fala muito grave assim. É um absurdo. Mais ou menos assim? Isso, às vezes até mais. Nossa Senhora. Mais ainda. Mas aí você consegue, porque não é só o timbre, é uma mistura de várias coisas. É o timbre, a extensão, que determinam... Acho que eu vou fazer aula. Sim. É divertidíssimo. Eu não canto nada. Canta assim. Ele e a Thaís também cantam. A Thaís também está fazendo parte do coro. Ana Paula está cantando. Ana Paula. A Vânia está lá, está cantando. Chega lá. A Vânia cantando, então ficou legal. Opa, tá sim. Ali nesse canto coletivo, né, Thaís? A gente trabalha muitas coisas. Desde dessa movimentação, a gente vai tirando as travas, respiração, e o mais legal, é isso que o Antônio falou, a gente quer que seja divertido para todo mundo. Sim, isso é bom. Para quem assiste. Mas se alguém falar assim, eu quero uma aula particular, eu quero estudar, fazer isso funcionar. Sim, nós dois, né? É o mesmo telefone. Pode falar aí a pessoa pode escolher se ela quer fazer aula com o Bruno ou se ela quer fazer aula comigo. Mas é a mesma coisa, esse telefone que o Bruno passou mesmo. Então tá aí, pode repetir, Bruno. Então é 43 99663 9342. Ótimo, aí você aproveita, liga, não perca tempo, né? Isso. Vocês já estão aqui há quanto tempo? Nós estamos há 2 meses, né, Thaís? Vai fazer 2 meses, né? Dia 9. Morando lá aqui em São João? Em São João, isso. Você mora em Taru? Estou morando lá em Taru, no condomínio, vivendo esse Taru. Debaixo do céu grande. Debaixo do céu. Grande céu grande. Maravilhoso. Legal, né? Ele é lindo. Ali tem um amigo meu que mora lá, tem várias pessoas lá, tem o Dimas, tem o Willy, lá da venda lá. Fizemos com o Johnny Lamas também, que estava junto, né? Johnny está fazendo uma casa lá também. Então tem muita gente. Muita gente boa. Pessoal, a gente, nós como estamos aqui há pouco tempo, né? A gente fala assim, né? Brincando que parece que todo mundo veio de Taruaçu. Todo mundo que a gente conversa, minha mãe é de Taruaçu, o marido do não sei o quê, meu primo é de Taruaçu. Todo mundo veio de Taruaçu. Segundo o Willy,
Taruaçu foi almejado ser a capital, a primeira capital de Minas Gerais. Olha só. Então, isso É coisa antiga. Em vários lugares aqui, eu estou há 4 meses, então eu vou no correio, eu vou num bar, numa loja, aí a pessoa fala, pelo sotaque você não é daqui, né? Eu falei, não, estou morando aqui há pouco tempo. E aí, onde você mora? Estou morando em Taruaçu. E aí, não vendo que você fala assim, eu sou de lá. Caramba, quem são João? É incrível. É incrível. Eu acho que o negócio começou lá. Eu isso, acho, com então, certeza. Ou é a pessoa de lá, ou é a mãe, ou é o pai, ou é a tia, alguém é de lá. Os primeiros seres chegaram lá em Taruaçu e depois se distribuíram. Mas ó, fiquem tranquilos, que eu não sou de lá. Até gostaria de ser, mas eu não fui. Eu nasci em São João mesmo, né? Mas, Bruno, então agora vamos ver se a gente ajeita aqui para você tocar aquela música, cantar aquela música para nós. Assim. Primeiro, vou só pedir ao Antônio para fazer suas considerações finais aos nossos telespectadores, ou ali, melhor ali naquela câmera. Eu estou muito feliz de, com 4 meses em São João, ser tão bem recebido. Eu sou do Rio de Janeiro, já morei em São Paulo, já morei no Espírito Santo e estou fechando a região sudeste aqui agora, morando em São João. Minha mãe, nascida e criada em Manhuaçu, né? Eu tenho origens nesse estado e estou adorando, nunca fui tão bem recebido. Tá? Então, assim, não só como escritor, como um desenvolvedor de um trabalho que muda a vida das pessoas, eu quero muito fazer parte de tudo que for possível aqui e colaborar. Nós somos um grupo de, por enquanto, 60 indivíduos de várias partes do Brasil e até do exterior que estamos abraçando essa terra maravilhosa, estamos sendo acolhidos e muito bem recebidos e queremos muito nos tornar cidadãos são-joanenses. Um grande abraço para todos, muito obrigado pelo seu carinho. Ô Antônio, está recebendo alguma ajuda extraterrestre aí? Divina sempre. É contato imediato permanente. Permanente. Você, Thaís. Bom, eu só tenho a agradecer também, agradecer você pelo convite, né, para a gente estar participando desse bate-papo aqui. Eu estou adorando São João. Né, como a gente disse, vai fazer ainda 2 meses que a gente está aqui e a gente foi extremamente bem recebido, né, já tivemos vários convites para apresentar, inclusive no Música na Feira, né, a gente já cantou lá uma vez, sábado agora, dia 3 de setembro, a gente vai cantar de novo. E, então as coisas estão surgindo, o pessoal está conhecendo o nosso trabalho, né, enquanto artista, estão gostando e a gente fica muito feliz. Fomos muito bem recebidos, muito obrigada a vocês. Bruno. Isso aí, obrigado, pessoal. A gente está muito feliz também de estar aqui. E queria mandar um abraço para Ana Paula Barbosa, né? Que também está ajudando. Nossa madrinha, está ajudando muita gente. E a Vânia também, que até falou de você, né? Sim. E fomos ontem lá, nos encontramos lá na cafeteria, né? Isso. Muito bacana. Obrigado, São João. E estamos aí, para que vocês precisarem, se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, fiquem à vontade. Quinta-feira, toda quinta, lá na pracinha da igreja, a gente às se encontra, às 18 horas. Lá em cima, Isso, na Praça Matriz. Isso, no átrio da igreja. Ok. Olha, pessoal, eu conversei aqui com o Antônio, ele que é um escritor, tem aí os seus livros, tem seus contos, histórias, né, verdadeiras aí junto aos extraterrestres. Vou prestar mais atenção agora, Antônio, depois disso, né? E pode bater bola comigo sempre que quiser. Tá, e você também é convidado a... Vamos conversar mais aqui, quando puder. Prazer. Né? E vamos agora, Bruno, ouvir você e a Thaís. Né? Então vamos lá, exclusivo para o Garbosa News, aqui Luna e Lucas, um dos sucessos de Amor de Outros Mundos. Aqui em São João Nepomuceno. Numa pequena cidade de Minas Gerais, vivem os gêmeos Luna e Lucas. Eles têm 10 anos de idade e só querem saber de uma coisa: aproveitar todo o tempo do mundo para brincar. Até que, num dia de tardezinha, uma tempestade começou a se formar.
De repente, o céu ficou cheio de nuvens estranhas que soltavam raios muito reluzentes. Os irmãos ficaram com medo, mas não conseguiam parar de olhar para tudo o que acontecia no céu. Corre, Luna, corre, Lucas, olha aquela nuvem azulada e prateada. Brilha como o sol soltando raio e trovoada, aquela nuvem azulada, prateada, que treme o céu. Encantados com aquela estranha tempestade, os irmãos demoraram para perceber que a mãe deles não parava de chamá-los. Mal entraram em casa e Luna desatou a contar tudo o que tinha visto. Horas depois, quando todos já dormiam, Luna acordou com barulho vindo do quintal. Ela foi até lá e viu uma linda caixinha azulada e prateada. Em seguida, Lucas saiu à procura da irmã e os dois foram olhar de perto o que era a tal caixinha. Corre, Luna, corre, Lucas, abre essa caixinha que é danada e cheira nada. Pula igual pipoca e faz clarão na madrugada, essa caixinha que é danada, cheira nada e solta pum, fui. Dentro da caixinha tinha outra caixinha e dentro dela uma outra caixinha ainda mais pequenina. Eles tentaram abrir a danada de tudo que é jeito e nada. A tal caixinha não abria de jeito nenhum. Até que... ufa! A terceira caixinha finalmente se abriu. Dentro dela tinha um livrinho tão pequenininho que os gêmeos ficaram de boca aberta. De repente, num salto, um lindo golfinho azulado e prateado saiu do livrinho e começou a falar. Corre, Luna, corre, Lucas, vê que esse golfinho é camarada e dá risada. Diz que vamos juntos embarcar numa jornada, esse golfinho camarada dá risada e vai além. Esse golfinho é um jovem cientista de Sirius B, uma estrela muito próxima do Sol. Seu nome é Delphi e ele vai levar a Luna, o Lucas e você para uma viagem inesquecível por diversos planetas e dimensões. Nessas aventuras, conheceremos seres que nos irradiam um amor que não existe aqui na Terra, o amor de coração a coração. E então, preparado para entrar na embarcação de Delphi e conhecer os outros tripulantes? Não precisa apertar os cintos, basta abrir o seu coração. E lá vamos nós! Estou aqui com o Bruno, com a Thaís, aqui o nosso amigo Antônio e a sua esposa que não apareceu no vídeo inicial, mas está aí. Thaís também. Thaís é editora, né? Tem editora da... É o nosso trabalho, a gente tem a nossa editora e ela que cuida de todos os livros, dos sites, dos cursos, das palestras. Eu não sou nada sem essa extraterrestre linda da minha vida. Fica até vermelho. Antes você estava falando comigo sobre o trabalho que vocês fizeram em Curitiba, né? Não, é Londrina. Paraná. Então, como o Bruno tinha falado um pouquinho aquela hora, O edital de cultura da Prefeitura de Londrina, esse trabalho tirou em primeiro lugar. Então recebemos uma verba para desenvolver o projeto. E a prioridade desse projeto era levar para as escolas. Afinal de contas, os gêmeos que viajam por planetas e dimensões, eles aprendem como os outros mundos, os seres de outros mundos funcionam. E o que mais eles ficaram encantados e aprenderam e voltaram para a Terra através desse projeto é de ver que nos outros mundos não existe guerra, não existe fome, não existe briga, não existe qualquer atrito. E eles experimentaram isso e a gente vem trazendo isso através das músicas, são 11 músicas, através das apresentações nas escolas.
O livro é apresentado nas escolas e as crianças experimentam. E as professoras sempre ficam muito encantadas porque elas também aprendem a experimentar como seres de outros mundos vivem. Então, é um trabalho bem legal que a gente deixa à disposição das escolas, das prefeituras, dos distritos. É só bater uma bola com a gente combina apresentações, a gente leva a história, o autor leva os livros e a gente conversa com essa alegria que você está nos permitindo aqui. Vamos em qualquer lugar, estamos à disposição de toda a região. Ok, muito obrigado por vocês me privilegiarem com a presença aqui. Nossa, nós aqui somos privilegiados. Muito obrigado. E vamos encontrar mais vezes. Com muito prazer, Paulo. Muito obrigado a vocês. Tem mais uma musiquinha para finalizar? Opa, vamos fazer um trechinho. Essa é uma música de minha autoria e o texto dessa canção também é inspirado num texto do Antônio Magalhães chamado Palavras e Palavrões. Se eu soubesse, escreveria palavras sem corpo, palavras sem cara, palavras sem cor, palavras sem peso, altura ou idade, palavras sem forma, tamanho, valor, palavras sem gênero, palavras sem número, palavras sem credo ou qualquer submissão, palavras que nunca roubassem a cena, plantando mentira, vendendo ilusão, palavras sem lado, palavras sem time, sem muro, sem cerca ou separação, palavras que não precisassem ser lidas numa prece ou nas frases de uma oração. Palavras que não precisassem ser ditas. Parabéns, obrigado a